você precisa ser boa se quiser ser feliz. Essa é uma afirmação que, há uns 6 meses atrás, eu consideraria como algo irrelevante, mas após uma conversa com o meu local de trabalho, eu vi que fazia muito sentido. Por volta de 6 meses atrás, eu lembro que eu estava no meu local de trabalho com um colega de trabalho chamado Alisson. Lembro muito bem que a personalidade dele transparecia muito a minha. Éramos pessoas introvertidas, não se enturmando tanto com outras pessoas e acabávamos também conversando assuntos em que a maioria das pessoas não tenderiam a conversar. Por exemplo, a maioria desses colegas conversavam sobre futebol, sobre apostas, sobre mulheres, sobre festas. Nada mais do que aquilo, nada para o futuro, nenhum tipo de conversa que faz você refletir sobre algo e te levar a algo no futuro, te agregar a algo que você possa acrescentar futuramente. E não que somos melhores do que as outras pessoas. Temos realidades diferentes, né? Viemos de lugares diferentes, nascemos em lugares diferentes e por conta dessas diferenças entre pessoas que convivemos ou realidades que vivemos, acabamos pensando de forma diferente. E isso não é uma forma de preconceito, discriminação com qualquer tipo de pessoa. Mas a maioria das nossas conversas, observávamos o quanto o mundo é injusto, que nada pode ser feito para alterar isso. Porque quando somos pequenos, a gente acredita que quando crescermos vamos mudar o mundo, tornaremos o mundo melhor com nossas ideias, mas a verdade é que a maior parte do mundo tem defeitos, tem erros e isso sempre será assim. Nós morreremos, os nossos filhos morrerão e isso não será mudado. Isso nos deixava frustrado. A gente começa a perceber que não temos controle nenhum sobre a vida. Quanto menos a gente entende o sistema, parece que menos a gente sofre. E a gente chegou a essa conclusão com um colega de trabalho que jantava com a gente. Sempre que a gente ia jantar naquele intervalo do trabalho, esse colega sentava com a gente. A todo momento ele brincava, ele soltava piada, vivia com gírias, vivia em festa, se envolvia com drogas e coisas do tipo. A gente percebia que tinha muito mais fé na humanidade. Tinha muito mais fé que no final as coisas iriam se resolver. Havia uma grande diferença entre a forma como a gente olhava o mundo e como ele olhava. Porque, por exemplo, se a gente observar o mundo como ele funciona, um grau de injustiça absurdo, em que políticos têm vidas maravilhosas, corruptos, bandidos, acabam vivendo toda uma vida feliz, com sua família saudável, enquanto muitas pessoas humildes, que passam durante toda a sua vida em pobreza, em desgraça, em situações ruins, com doenças, não conseguem arcar com as despesas. Em muitos dos casos, as pessoas ficam idosas e acabam vendo seus filhos presos ou mortos porque se envolveram em coisas ruins, ou suas filhas com vários relacionamentos e nesses relacionamentos tiveram vários filhos e com o tempo passando essas filhas não conseguem mais cuidar desses filhos. A situação cada vez pior, a gente olha para o mundo hoje em dia e vê que cada dia que passa as coisas ficam mais caras, fica muito mais difícil de obter certos materiais. Começamos a pensar para onde o mundo vai parar. E quando a gente observa esse nosso colega, a gente vê um grau de ingenuidade e talvez essa ingenuidade seja a felicidade, porque quanto mais a gente entende o mundo, mais ansiedade a gente sente. Eu sempre acreditei que o melhor era sair da bolha e entender o mundo, entender outras pessoas, entender como outras pessoas pensam. Mas a partir do momento em que você entende que tudo pode dar errado na sua vida, você começa a ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Nenhum empreendedor tinha certeza que seus negócios iriam quebrar antes de começar a empreender. Nenhum investidor imagina que vai perder todo o investimento depois de 1 ou 2 anos. Ninguém imagina que será atropelado ou sofrerá um acidente daqui a 1 ou 2 semanas. Saber que tudo pode dar errado na sua vida traz uma certa tristeza a quem está diante dessas possíveis imprevistos. As crianças, elas não são felizes porque tudo é bom. Elas são felizes porque na infância há certa ingenuidade, há certa inocência. Por ela não saber como o mundo funciona e como as coisas funcionam. E quando você cresce, você acaba entendendo mais sobre a realidade de você ter que levantar de manhã cedo e trabalhar mesmo sem vontade, doente, para conseguir colocar as coisas dentro de casa. Entender sobre isso traz um certo grau de tristeza. E aquelas pessoas ingênuas que acreditam que tudo irá se resolver, que aquilo é apenas uma tempestade,
A maior parte dessas pessoas acabam sendo mais felizes que mais de 90% da população mundial. A vida dessas pessoas é começar a trabalhar aos 18 e aos 68 anos ainda estarem trabalhando. Quando as pessoas começam a ter mais noção de como é a realidade de verdade, elas se tornam cada vez mais tristes. E talvez essa ingenuidade seja o necessário para ser feliz. Talvez felicidade não seja a ignorância total de não saber nada, você é uma pessoa extremamente ingênua, mas saber que alguns assuntos não devam ser estudados ou aprendidos em detalhe.